Meus irmãos, minhas irmãs, dia 9 de agosto, segundo domingo do mês das vocações, dia dos pais, abertura da Semana Nacional da Família, a Igreja celebra a liturgia do 19º domingo do tempo comum. Ouçamos o Evangelho que a Igreja nos apresenta, Mateus 14, 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma passagem de tempestade. Passagens que têm sido fortes para nós nesse tempo de pandemia. Naquela belíssima celebração do dia 27 de março, quando o Papa Francisco deu a bênção Urbi et Orbi, com a Praça de São Pedro toda vazia, justamente ele pregou a partir de Marcos 4, uma outra tempestade. E agora nós estamos vendo Marcos 14. E ele descrevia esse momento que nós estamos vivendo como uma tempestade. Vejamos esse trecho que acabamos de ouvir. Começa dizendo: depois da multiplicação dos pães. Portanto, esse evangelho é continuação do evangelho do domingo passado. Então, depois daquele momento onde aparece com clareza a abundância do reino de Deus, Jesus manda que os discípulos entrem na barca e sigam em frente para o outro lado do mar, enquanto Jesus ia despedir as multidões. Jesus está sempre em movimento. É preciso ir a outras margens. Depois disso, depois que Jesus despede as multidões, Jesus vai se recolher, vai orar a sós. São movimentos bonitos. Ao mesmo tempo que Jesus está se movimentando, é preciso ir a outras margens, Jesus precisa se recolher para estar a sós com o Pai. Se Jesus precisava desses momentos, imagine nós. E aí a noite chegou. Esse simbolismo, minha gente, da barca no mar, é tipicamente um simbolismo da igreja primitiva de mostrar: a barca é símbolo da comunidade, o mar é símbolo do mundo. E muitas vezes a comunidade está no mar agitado. E muitas vezes é uma tempestade noturna. Então, sempre quando vermos essa imagem, barca e mar, lembremos-nos da comunidade cristã no meio das tempestades do mundo. E aí a noite chegou. A noite escura da alma, a noite do mundo, a noite do sofrimento. A noite chegou, Jesus continuava rezando na noite. Jesus atravessa toda a noite, toda a paixão em comunhão com o Pai. E a barca está longe, agitada pelo vento. E o vento era contrário. Sabe o que é você remar contra o vento? Você rema e parece que você não sai do lugar.
No ápice da madrugada, 3 horas da madrugada, Jesus vem ao encontro dos discípulos. E os discípulos que estavam no meio da tempestade estão com tanto medo que, em vez de reconhecerem o Senhor, eles pensam que é um fantasma. O que é fantasma, minha gente? Fantasma é aquilo que não existe, mas que nos causa medo. Muitas vezes um problema que a gente superdimensiona e não faz a gente perceber a solução. Muitas vezes um olhar fixo no negativo que não nos permite perceber as saídas e o que há de positivo também naquela realidade. Então eles gritam de medo. É um fantasma. Jesus, porém, disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Etimologicamente, a palavra coragem significa haja com o coração, se mergulhe de cabeça, se entregue. Coragem, sou eu. Sou eu é o nome de Deus. Jesus se revela nessa hora como Filho de Deus. Lembram quando Moisés pergunta, quando Deus dá a missão a Moisés, ele disse: naquela época você acreditava em tantos deuses? E qual é o seu nome para eu dizer? Para distingui-lo dos outros deuses? E Deus diz: eu sou aquele que sou. Eu sou. Ou seja, Deus é. Qualquer coisa que nós dissermos de Deus é supérfluo ou limita a Deus. É Ele, sou eu. Ele se revela: não tenhais medo. Não tenhais medo. Também numa pandemia como essa, o Senhor continua dizendo: cuidado com os fantasmas que vocês estão vendo. Coragem, sou eu, não tenhais medo. E aí o nosso irmão Pedro, e às vezes eu brinco muito com São Pedro, e a minha brincadeira vem muito mais no sentido de intimidade, né? Eu digo que nós deveríamos ser mais devotos de São Pedro do que somos, porque São Pedro é a nossa cara, né, gente? São Pedro é assim, quando ele dá uma bola dentro, esperem que daqui a pouco ele vai dar 2 bolas fora. Assim somos nós. Ora acertamos, ora erramos. Aquele homem medroso, agora o que ele diz? Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Então, se é Deus que está ali na água, Pedro tem até coragem de caminhar sobre a água. E Jesus disse: vem. E lá vai Pedro. E Pedro caminha também sobre as águas. E vai caminhando em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Fica imaginando que quando Pedro começa a andar, ele começa a imaginar: mas como é que eu estou andando em cima da água? E esse vento? E se eu afundar? E se vier uma onda mais forte? Ou seja, quando Pedro vai sentindo a sua realidade, ele perde o foco. Quando ele perde o foco, que é Deus, e ele olha para si mesmo, ele afunda. Uma bola fora. Mas logo depois dá uma bola dentro, porque ao mesmo tempo que Pedro afunda, ele é capaz de gritar: Senhor, salva-me. Eu acho bonito de Pedro que ele não é uma pessoa dissimulada. Sabe o que é uma pessoa dissimulada? Dissimulado é aquele que quer apresentar aquilo que não é. Pedro é transparente. Por isso os pecados de Pedro aparecem, mas também aparecem as virtudes de Pedro. Então na hora que ele está afundando, ele também de cabeça ele diz: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro. Deus sempre estende a mão para nós, como está estendendo a mão para nós nesse momento de pandemia. O problema é que muitas vezes nós estamos olhando somente a tempestade, ou estamos vendo o fantasma, e não damos conta de ver o Senhor, ou nós não estamos sendo instrumentos do Senhor para estender a nossa mão a tantos irmãos necessitados. E aí diz o Senhor: homem fraco na fé, por que duvidaste? Homem fraco na fé. Qual é a fraqueza na fé, minha gente? A gente às vezes fica imaginando que fé é ter conceito, saber tudo sobre Deus e todas as verdades. Sim, essas coisas são importantes porque são verdades da nossa fé. Mas a fé é mais do que isso, a fé é entrega. Eu posso saber todas as verdades da fé, eu posso ser um excelente doutor em teologia e posso não ter fé. Enquanto às vezes uma pessoa, uma senhora simples, analfabeta, pode ter fé mais do que esse doutor. Porque fé é entrega.
No fundo ele está dizendo: Pedro, por que você não se entrega? Por que você fica confiando nas suas próprias forças? Por que você vê um fantasma e não vê o Senhor? Por que você só vê a tempestade e não vê a aurora que está chegando? Homem fraco na fé, por que duvidaste? E assim que subiram no barco, o vento se acalmou. E eles fazem uma belíssima profissão de fé. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Este é o nosso Senhor. Uma passagem como essa, minha gente, é um itinerário de uma tempestade, é um itinerário de uma crise, de uma noite de crise. Convidaria você, meu irmão, minha irmã, a olhar esse momento de pandemia e reler essa passagem na perspectiva. Em que lugar você está? Está vendo fantasma? É capaz de pedir: Senhor, salva-me? É capaz de ver o Senhor? Já vê os sinais de aurora? Ou está vendo somente o vento contrário? Você vê as mãos que estão sendo estendidas? Você está sendo mão estendida? É a palavra de Deus encarnada na nossa vida nesse tempo de pandemia. E oxalá a gente não só veja a mão do Senhor estendida, a mão que acalma o mar, mas que aprendamos com o Senhor a estender também as nossas mãos para acalmar tantos corações tribulados nesse momento. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos retomar as catequeses do Papa Francisco. E nesta quarta-feira, dia 5, ele começou um novo bloco de catequese, agora sobre o tempo da pandemia. Disse o Papa: a pandemia continua a causar feridas profundas, desmascarando as nossas vulnerabilidades. Há muitos mortos, muitos doentes em todos os continentes. Muitas pessoas e tantas famílias vivem um tempo de incerteza devido a problemas socioeconômicos que atingem especialmente os mais pobres. Por esse motivo, devemos manter o nosso olhar fixo firmemente em Jesus e, com esta fé, abraçar a esperança do reino que o próprio Jesus nos traz. Um reino de cura e salvação que já está presente em nós. Um reino de justiça e paz que se manifesta através de obras de caridade que, por sua vez, aumentam a esperança e fortalecem a fé. Na tradição cristã, fé, esperança e caridade são muito mais do que sentimentos ou atitudes. São virtudes infundidas em nós pela graça do Espírito Santo. Dons que nos curam e nos fazem curar. Dons que nos abrem novos horizontes, até quando navegamos nas difíceis águas do nosso tempo. Um novo encontro com o Evangelho da fé, da esperança e do amor convida-nos a assumir um espírito criativo e renovado. Desta forma, poderemos transformar as raízes de nossas enfermidades físicas, espirituais e sociais. Podemos curar profundamente as estruturas injustas e as práticas destrutivas que nos separam uns dos outros, ameaçando a família humana e o nosso planeta. Então, que sejamos capazes de deixar esses dons, essas virtudes que foram infundidas em nós pelo Espírito Santo, brotar. A fé e a esperança e a caridade, para que também possa brotar na família humana e no nosso planeta. O ministério de Jesus oferece muitos exemplos de cura. Quando cura tantos que sofrem de febre, ele cura tantos que sofrem de febre, de lepra, de paralisia. Quando restitui a vista, a palavra ou a audição, na realidade cura não só um mal físico, mas a pessoa inteira. Deste modo também a restitui curada à comunidade, libertando do seu isolamento, porque a curou. Pensemos na bonita narração da cura do paralítico em Cafarnaum, que ouvimos no início da audiência. Tinha sido acabado de
acabado de ler. Enquanto Jesus prega na entrada da casa, 4 homens levam um amigo paralítico a ter com Jesus. E impossibilitados de entrar, porque havia muita gente, descobrem um telhado e descem o leito à frente dele, que está a pregar. Jesus, vendo a sua fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados são-te perdoados. E depois, como um sinal visível, acrescentou: Levanta-te, pega no teu leito e vai para casa. Que maravilhoso exemplo de cura! A ação de Cristo é uma resposta direta à fé daquelas pessoas, à esperança que nele depositam, ao amor que manifestam uns aos outros. E assim Jesus cura. Não cura simplesmente a paralisia, cura tudo, perdoa os pecados, renova a vida do paralítico e dos seus amigos. Faz nascer de novo, digamos assim. Uma cura física e ao mesmo tempo espiritual, fruto de um encontro pessoal e social. Imaginemos como esta amizade e a fé de todos os presentes naquela casa cresceram graças ao gesto de Jesus. Um encontro de cura com Jesus. Então, uma cura é para curar tudo. Você pede a graça de uma cura, agora eu fui curado do câncer. Continuo com o mesmo jeito, com o câncer no coração, se eu não mudo de vida. Jesus não é um curandeiro. Ele faz um sinal que quer nos libertar como um todo. E assim, perguntemo-nos, diz o Papa, como podemos ajudar a curar o nosso mundo hoje? Como discípulos do Senhor Jesus, que é médico das almas e dos corpos, somos chamados a continuar a sua obra de cura e salvação. Em sentido físico, em sentido social, em sentido espiritual. Não obstante a Igreja administre a graça curativa de Cristo através dos sacramentos, e embora preste serviço de saúde nos mais remotos cantos do planeta, ela não é especialista em prevenção nem em tratamentos da pandemia. Também não dá indicações sociopolíticas específicas. Esta é a tarefa dos líderes políticos e sociais. No entanto, ao longo dos séculos e à luz do Evangelho, a Igreja desenvolveu alguns princípios sociais que são fundamentais. Aquilo que nós chamamos de doutrina social da Igreja. Princípios que nos podem ajudar a ir em frente, a preparar o futuro de que necessitamos. Cito os principais que estão intimamente ligados entre si. O princípio da dignidade da pessoa, o princípio do bem comum, o princípio da opção preferencial pelos pobres, o princípio do destino universal dos bens, o princípio da solidariedade, da subsidiariedade e o princípio do cuidado pela nossa casa comum. Esses princípios ajudam os dirigentes, os responsáveis pela sociedade, a promover o crescimento, inclusive, como nesse caso de pandemia, a cura do tecido pessoal e social. Todos esses princípios expressam, de diferentes maneiras, as virtudes da fé, da esperança e do amor. Nas próximas semanas, convido-vos a abordar juntos as questões prementes que a pandemia relevou, especialmente as doenças sociais. E faloemos à luz do Evangelho, das virtudes teologais e dos princípios da doutrina social da Igreja. Exploraremos juntos o modo como a nossa tradição social católica pode ajudar a família humana a curar este mundo que sofre de doenças graves. Desejo refletir e trabalhar em conjunto como seguidores de Jesus, que cura, para construir um mundo melhor, cheio de esperança para as gerações futuras. Então já viram por onde caminhará a catequese? A partir da doutrina social da Igreja, imbuída do Espírito do Evangelho, querendo ser instrumento de cura nesse mundo tão ferido
antes da pandemia, ferido durante a pandemia e ferido no pós-pandemia. Meus irmãos, minhas irmãs, quero partilhar com vocês a agenda da semana. Então, nesse domingo, Dia dos Pais, presidirei a Eucaristia às 8h30 da manhã no Santuário do Rosário. Também será a missa pelos pais dos alunos do Colégio Diocesano Seridoense. De segunda a sábado, pela manhã, presido a Eucaristia no Mosteiro das Clarissas, às 7h da manhã e aos sábados às 7h30. E aos domingos, sempre aqui na Catedral de Santana. Essa é a minha programação. Sábado que vem, dia 15, presidirei a missa solene online às 10h da manhã na paróquia de Acari. Então, dia 15, presidirei a missa online na paróquia de Acari. E dia 16, também às 10h da manhã, domingo, presidirei a missa solene online na paróquia de Ipueira, Nossa Senhora Perpétua Socorro de Ipueira. Hoje, Dia dos Pais, nós queremos lembrar, antes de dar a bênção para os pais, queremos lembrar também dos nossos aniversariantes do clero. Queremos lembrar dia 12, aniversário de ordenação do Padre Carlos Eduardo Lira, pároco de Cruzeta. Dia 13, aniversário de ordenação de 3 diáconos permanentes: Cícero Pedro da Silva Medeiros, de Lagoa Nova, José Faustino de Azevedo Neto, da Paróquia Santa Cruz, aqui de Caicó, e Tarciano César Góes de Almeida, da Paróquia de Santo Estevão, aqui em Caicó. E dia 15, aniversário natalício do Padre Fagner Sérgio de Medeiros Dantas, administrador de Santana do Seridó. Queremos terminar o nosso programa nesse Dia dos Pais, dando uma bênção especial aos nossos pais. Senhor nosso Deus, cheio de confiança, suplicamos a vossa bênção e proteção no dia de hoje para todos os pais de família. Vós escolheste José como pai adotivo de vosso filho Jesus. Ele soube amá-lo, respeitá-lo e educá-lo com amor e dedicação. Olhai todos os pais do mundo, especialmente os da nossa comunidade, para que com amor e dedicação eduquem os seus filhos na fé cristã e para a vida. Protegei os pais doentes que sofrem por não poderem dar saúde, educação e casa decente para seus filhos. Protegei os pais que trabalham arduamente no dia a dia para não faltar nada aos seus filhos. Protegei todos os pais que se dedicam de corpo e alma à sua família. Iluminai todos os pais que não querem assumir sua paternidade e que desprezam seus filhos e esposas. Enfim, olhai por todos os pais para que assumam e vivam com alegria sua vocação paterna. Amém. E por intercessão de São José, abençoe-vos o Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para todos e todas, permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força.